Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos da doutrina dos espíritos, da religião espírita. Muita paz para todos. E voltamos hoje com a nova edição, consultando aqui o livro em estudo deste programa, que é o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Mas antes gostaríamos de informar para todos uma frase do filósofo Pascal, ou seja, Platão, que foi discípulo de Sócrates e um dos colaboradores depois da morte do Espiritismo. Sócrates, Platão, que vieram Santo Agostinho e outros espíritos. Desculpe, é um ventilador muito frio e nós desligamos, por causa da garganta. E outros espíritos, grandes sábios, vieram colaborar com o Espiritismo, na codificação do Espiritismo, e entre eles Platão, Santo Agostinho, São Luís e alguns apóstolos, entre eles João Evangelista. São as mensagens desses espíritos que estão as respostas na longa entrevista que Allan Kardec fez a esses espíritos e a outros grandes sábios, luminares de religião, de filosofia, de sabedoria, que são os verdadeiros autores do Livro dos Espíritos, com a colaboração de Allan Kardec. E então aqui, nesse Livro dos Espíritos, mas antes vamos citar a frase de Platão sobre a reencarnação, que ele dizia, já naquela época, 4 séculos e meio antes do Cristo. Ele dizia: há um retorno à vida. Os vivos são os mortos que voltam. E outra de Victor Hugo, que foi um grande luminar da literatura e da filosofia e da poesia da França, contemporâneo de Allan Kardec e conterrâneo. E ele sempre dizia, Victor Hugo, o grande sábio, ele dizia: os espíritos são invisíveis, mas não estão ausentes. Ele e a família eram espíritas, desencarnaram espíritas, estudiosos do espiritismo, Victor Hugo. E vamos voltar aqui ao Livro dos Espíritos, como adorar a Deus. E na questão 653, como adorar a Deus. No outro programa, um anterior a este, nós tivemos como tema a adoração a Deus. E hoje a adoração exterior e como adorar a Deus, o caminho que os Espíritos indicam. E de maneira que nós estamos aqui na pergunta 653, em que Allan Kardec pergunta aos Espíritos da codificação: precisa de manifestações exteriores à adoração, quer dizer, rituais, culto exterior, milagres, acendimento de velas, andores e coisas do gênero, festas e coisas do tipo? Essa é a pergunta, se esse tipo de adoração agrada a Deus. Precisa de manifestações exteriores à adoração a Deus? Essa é a pergunta de Kardec, e os Espíritos respondem: a adoração verdadeira é do coração. Quer dizer, dispensa-se o culto exterior de toda e qualquer crença religiosa.
dispensas como desnecessária os rituais que cercam a adoração ao Pai Celestial. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor, Deus, tem sobre vós o seu olhar. E Allan Kardec então volta a perguntar: será útil a adoração exterior? Tem alguma utilidade? Algum benefício? A adoração exterior, cercada de rituais, de cultos exteriores, de idolatria e coisas do tipo? Resposta: sim, se não consistir num vão simulacro, uma simulação. É sempre útil dar um bom exemplo para agradar a Deus, que o bom exemplo está acima do culto exterior, dos rituais, das religiões, das promessas, da idolatria e coisas do gênero. Porque o que Deus vê é o que está no coração, no sentimento verdadeiro. Isso é o que Deus vê e o que aprecia e o que eleva. O bom exemplo. Mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o procedimento a aparente piedade, quer dizer, entrando em contradição, mau exemplo dão. E não imaginam o mal que estão causando. Tudo aquilo que é feito em nome de Deus, em nome de Jesus, como simulação, é isso que ele está dizendo, mesmo cercado de rituais, de culto exterior, mas nada é do coração, apenas parte para a parte da aparência, do culto exterior, do por fora, e não nada por dentro. O que está por dentro é o verdadeiro sentimento do coração, é isto que nos prende e nos aproxima a Deus, o Pai Celestial. Fora disto, nada o toca. É isso que os Espíritos estão dizendo, e deixam até o mau exemplo. E volta Kardec, então, a perguntar: tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Tem preferência? Deus prefere, na resposta, Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, nada de simulado, nada de aparência para o mundo, isso não toca a Deus. Aí ele diz: Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Olha aí, a prática do bem está acima de tudo, e evitar o mal. Muita gente chega a dizer: eu não faço mal. Pergunta-se: mas faz o bem? Não, porque não fazer o bem já é o mal. Na visão dos espíritos, é preciso adotar essas duas regras: evitar o mal e fazer o bem. Porque o bem anula os maus que nós praticamos. Aí ele diz: fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônia, rituais, cultos exteriores, que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Por quê? Porque a melhor forma de adoração a Deus é respeitar a liberdade do próximo, respeitar os direitos humanos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É seguindo esta regra cristã de Jesus no Evangelho. Essa é a melhor forma de adorar a Deus. Não é com rituais, idolatria, culto exterior, promessas e coisas do tipo. Isso não toca a Deus.
E também seguir aquela regra que Jesus trouxe diretamente do Pai Celestial, qual é? Não façais aos homens o que não quereis que os homens vos façam. Essa é a regra. Ama a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Mas como? Fazendo o bem, respeitando os direitos do próximo. Essa é a melhor forma de amar a Deus, de respeitar a Deus, de adorar a Deus. Essa é a visão espírita que os espíritos trazem para nós. Aí eles dizem, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrar a Deus com culto exterior, idolatria, dogmas, com cerimoniais que os não tornam essas criaturas melhores para com seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus, é o que diz aqui o Espírito. Ele atrai, Deus atrai a si, chama a si, todos os filhos que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. Não tem igreja, não tem religião, não tem nada, é que tenha esse procedimento. Tanto que Jesus, em conversa com os apóstolos, ele dizia em relação aos falsos cristãos, ele dizia, muitos, quando os tempos forem chegados, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão. Olha aí, com Abraão que representa o reino de Deus. Muitos se sentarão lá, muitos, mesmo materialistas, ateus, mas que tenham um bom sentimento, que tenham uma natureza boa, verdadeiros humanos, é esses aí. Aí ele diz, e da banca do reino de Deus serão expulsos os falsos cristãos. É isso que Jesus dizia aos apóstolos, ficando a lição para toda a humanidade. E acrescenta aqui os espíritos. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra, se baseia nos atos exteriores, no culto exterior, nas cerimônias que fazem na idolatria, usando o nome de Deus e o nome de Jesus para prometerem perdão dos pecados. Quem é aqui na terra que tem autoridade? Quem é aqui na terra que tem autoridade para usar o nome de Deus e do Cristo, seu Filho, para perdoar pecados? É para reflexão. Quem? Ninguém. Quem é que pode usar o nome do Cristo, o nome de Deus e da própria Bíblia para vender salvação? Para prometer salvação. Como se a salvação estivesse nas mãos ou a critério dos chefes religiosos, dos líderes das religiões. Quem? Isso se chama enganar para atender os interesses pessoais dos líderes e das suas instituições religiosas. E para encerrar, mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Então nós chegamos aqui ao final do nosso programa, Encontro com o Espiritismo. Como adorar a Deus? Amando ao próximo, não fazendo ao próximo aquilo que não gostaríamos que o próximo nos fizesse. Essa é a forma de adoração a Deus. Muita paz para todos.